Gurizada do Genexus, gurizada do Praia de Belas, da Avenida Padre Cacique, das Ruas de Fogo e da Chuva de Plata. O usuário tá ali mexendo naquele sistema enfadonho quando de repente, opa! Hoje eu quero destacar a importância de comemorar as conquistas do usuário. O vendedor atingiu a meta do mês, jogue confete. É aniversário do usuário, jogue confete. Efetivou um contrato, por exemplo, jogue confete. O inverno está chegando, quero fazer uma campanha alusiva ao frio do inverno, jogue neve. Sim, neve, eu posso jogar neve ao invés de confete, posso jogar chuva, posso fazer chover, aquela famosa frase, né? Faço até chover. O sistema pode fazer tudo isso. E há muito tempo atrás o Facebook já tinha implementado essas ações através de palavras-chave que viravam um link. E quando tu clicava nesse link, ele gerava algum efeito. E para destacar o teu software no mercado, tu precisa encantar o cliente, não tem outro caminho. E nós vamos ver que barbada vai ser de fazer isso. Só que é o seguinte, gurizada, sem excessos, né? Os caras lá do confete do Beira-Rio foram tudo pra rua. Atrasaram o jogo em meia hora e tomaram uma multa de $30 mil da Comebol. Os caras com soprador de folha, com rastelo, ó os caras aí, ó, com rede da goleira jogando como se fosse uma tarrafa para pescar confete no gramado. Vai, gurizada, aí vocês me quebram. Bueno, gurizada, o confete que eu encontrei na internet tem inúmeros modelos aí que vocês vão encontrar. Eu gostei muito desse aqui, não só pelo aspecto visual, mas também por ele ter disponível aqui tanto demo quanto exemplos. Tá aqui o link para baixar ele. E é muito fácil de utilizar, ele deixou exemplos aqui já de como fazer isso e principalmente uma tabela explicando cada um dos parâmetros, os valores padrão e como alterá-los para ter um comportamento diferente. Aqui uma particularidade para fazer chover imagens, né? Cair as imagens, né? Como renderizar o confete, como depois limpar ele e principalmente aqui as informações sobre licença. Tem muita gente que negligencia isso quando encontra algum arquivo na internet, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, tu pode utilizar ou distribuir do jeito que tu quiser, não precisa nem dar os créditos para o autor, go on, just do it, né? Toca a ficha. Ele pediu aqui, se alguém tivesse tempo para contribuir com o projeto do confete, 4 outras pessoas aqui se dispuseram, então fica aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas, mas quem assina mesmo o projeto é esse Gabriel, Ágil, Agezão, não sei quem é o cara, mas enfim, tá aí o agradecimento, não perde tempo, baixa o arquivo, coloca na estrutura do teu sistema, e tanto faz, a pasta que tu colocar, o endereçamento que tu colocar, é importante para mim é que depois consiga fazer o apontamento lá pela cabeça nesses arquivos. Agora aqui a gente vai começar criando o nosso user control, vamos dar um nome aqui para ele, user control confete. E esse user control confete, ele não vai ter interface nenhuma, tá? Nós podemos pular direto aqui para propriedades. Vamos pegar essa propriedade aqui, vamos deixar ela como false. Eu gosto sempre de fazer isso, mesmo não tendo a interface, mas já vira um hábito. E agora eu vou colocar um código aqui, que é o seguinte, é para colocar, o que isso aqui faz? É para colocar o apontamento do meu arquivo, que eu coloquei lá no diretório da KB, eu estou apontando ele e colocando dentro do cabeçalho read. É muito similar ao que a gente fez nesses dois exemplos aqui, ó, na narração e na transcrição. Nós utilizamos formas diferentes. Ó. Aqui eu utilizo JS Script, né, que é para colocar, mesma coisa vai colocar dentro do read. Aqui no outro da narração eu precisava do defer, então eu utilizo outro cara. E por que nesses caras aqui, principalmente no narração, por que eu não fiz um user control, eu fiz só o apontamento? Bem, a diferença desse cara aqui com relação a esse que a gente vai trabalhar agora se baseia no fato de passagem de parâmetros. Eu vou precisar configurar alguns parâmetros e isso para mim é muito interessante que seja um user control. Não que esse aqui não pudesse ser. Inclusive ele tem parâmetros lá de volume, de tom, que poderiam ser parâmetros, então um dia isso aqui sim pode ser interessante que vire um user control. E aqui, como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, ó, eu criei um script que eu chamei de load, poderia ser o nome que fosse, e eu estou dizendo assim, ó, before show. Before show é o momento de disparo, ou seja, antes de renderizar a tela, já faça a criação desse cabeçalho read apontando o meu arquivo que eu vou precisar para utilizar no confete. Aí sim, feito isso, agora eu vou criar outro cara que eu vou chamar de show, tá? É um outro script, que esse script é o que vai fazer, então, a execução do nosso confete. A interface confete que a gente criou aqui, ela não tem absolutamente nada, mas em execução, o que é importante que a gente entenda aqui? Que como a estrutura do meu sistema é baseada em master page, se eu simplesmente fizer o confete chover, ele vai começar a chover aqui,
que é o ponto onde a minha interface confete começa. Mas não é isso que eu quero que ele caia o confete desde do ponto 1 aqui, do top 1, left 1 do meu sistema. Então, para isso, qual é a estratégia que a gente vai utilizar aqui na elaboração do nosso confete? Nós vamos criar uma interface temporária por cima de todo o sistema, e aí sim eu digo para o confete, olha, você vai cair em cima de toda essa interface, porque eu não quero que caia só num cantinho, né, gente? Eu quero que caia sobre tudo. É importante vislumbrar esse conceito para daí agora sim a gente conseguir visualizar a concepção do nosso produto. Então, feito isso, eu vou criar um canvas, né, que vai ser essa interface. É mais ou menos tipo aquelas mesas de cantina que tem a toalha, e daí os caras não aguentam mais lavar a toalha, porque os caras vão comer e derramam as coisas em cima, eles botam um vidro por cima, né? Nós vamos colocar um vidro por cima, que é um canvas. Né? A gente vai colocar um canvas aqui, estou fazendo a criação dele, dando um ID para ele, porque eu vou precisar manipular. E aí eu vou colocar uma classe nesse canvas, porque nessa classe é onde eu vou configurar isso que eu acabei de explicar para vocês. Eu quero que ela fique por cima de tudo e eu quero que ela comece, o top e o left comece lá desde o comecinho, né, disponível de visualização. Então vamos colocar essa classe aqui, depois a gente vai estilizar e aí sim eu faço um append child, ou seja, eu adiciono esse canvas em cima de tudo o sistema. Bem, então, segundo a documentação, agora o que a gente precisa é da configuração. O que é essa configuração? São aqueles parâmetros que a gente estava vendo aqui, ó. Todos esses parâmetros aqui. Então, essa configuração já tem um exemplo aqui de como implementar em JavaScript. Então, eu preciso agora dessa configuração. E é o que a gente está colocando aqui. Aqui é a hora de brincar, a hora de transformar tudo isso aqui em parâmetros, em ficar trocando, testando, vendo como fica. E é a melhor forma de tu chegar assim, agora eu gostei disso aqui, é assim que eu vou fazer. Então não vamos nos deter muito, isso aqui fica muito a gosto do usuário. A única coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, cada um desses parâmetros, a gente pode criar eles para passar para se transformar numa propriedade dentro do meu user control. Mas quando é um volume muito grande, o ideal é que a gente crie uma SDT. Porque aí, ao invés de passar inúmeros parâmetros, transformar em inúmeras propriedades do meu user control, eu transformo numa SDT. Aí eu preencho toda a SDT e mando um parâmetro só. Mas aí fica bem a gosto do cliente. Outra coisa que eu gosto, que também poderia ser feito aqui, tá? Eu poderia deixar um canvas preparado para confete, um canvas preparado para neve e um canvas preparado para chuva. E aí passar esses três parâmetros somente para o meu confete. Você quer confete de qual? Isso de certa forma padroniza, né, no sistema, não fica cada um inventando uma forma diferente, fica meio padronizado, mas da mesma maneira que padroniza, engessa, né? Então eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas são formas de se trabalhar e cada um opta pelaquela que melhor convir. Agora, o que a gente faz? A nossa variável confete, que eu estou declarando aqui, então, é o comando confetti generator, né? Tô dizendo, opa, agora a coisa vai acontecer, e ele pede como parâmetro esse cara que nós acabamos de configurar aqui. Feito isso, aí só falta mais um cidadão, que é isso aqui, confetti.render, né? Que é o exemplo que eu tenho aqui. Pronto, está terminado o nosso user control. Então vamos salvar o cara aqui, vamos vir aqui agora criar o momento de disparo. Vamos pegar um botão qualquer aqui, vamos colocar na tela. Vamos chamar ele de show, ou de qualquer nome, independente que seja. E aqui eu dei o nome de show também, por essa razão. Então, o que eu vou colocar agora? Agora eu vou trazer o meu user control para cá. Ó. Vamos colocar o user control aí na tela, em qualquer lugar, não importa. O nosso user control confetti. Então, veja que ele não tem parâmetro nenhum, eu só pego o nome dele aqui, e nesse botão eu faço. Olha lá o show. Ó. Pronto. Quando eu clicar nesse botão é onde a coisa vai acontecer. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu já fiz anteriormente, que é em relação ao... Deixa eu mudar aqui. Ao estilo. A nossa folha de estilo, eu já coloquei isso aqui que eu comentei anteriormente. É a classe Canvas Confetti que nós estamos atribuindo a ele aqui, ó. Opa, aqui é o ID, aqui, ó, Canvas Confetti.
Por que isso? É aquilo que eu expliquei, né? Eu estou colocando uma posição fixa para ele começar desde do início, né, da minha interface e passando por cima de tudo. Bom, para mim 9 atende, pode ser que o sistema de vocês já tenham outras coisas nessa posição, aí vocês vão colocando 9 aí, de forma que isso aqui seja acima de tudo que tu tenha dentro do teu sistema, certo? Feito isso, já fiz a minha classe, agora vamos executar isso aqui. E aqui explicando um pouco dos parâmetros, tá? Isso aqui é a cor. Eu não vou me deter muito aqui, porque depois a documentação explica melhor, tá? Vejam que eu estou repetindo a cor. Isso aqui é um tipo de prata, isso aqui é outra tonalidade de prata, e aqui é um vermelho. Então, como eu quero que caia mais confete prateado do que vermelho, eu dupliquei os caras, mas basicamente o parâmetro de cor é um vetor de RGB. É só isso que eu estou fazendo aqui. Aqui é aquele exemplo que faz chover uma imagem, e aqui eu digo que tipo de imagem que vai cair como confete: círculo, quadrado, triângulo, linha. Por isso que quando eu quero que chova neve, por exemplo, eu só deixo cair os círculos. Eu tiro todo esse resto dessa galera aqui. Ok, daqui a pouco eu quero que na neve caia também aquele emojizinho, o emoji da neve, do frio. Então eu coloco ele como imagem, coloco círculos, e óbvio que daí eu vou colocar a cor de branco, né? A neve não é vermelho nem prata. Então, a partir desse tipo de comportamento, eu consigo fazer chover diferentes coisas aqui, não só confete, como neve ou como chuva. Chuva daí eu faço descer somente linha, e eu não coloco eles para girar. É esse rotate aqui, eu faço eles simplesmente caírem como linha. Aí eu deixo eles como branco. Com esses parâmetros, tu consegue utilizar de 3 maneiras diferentes. Vamos ver aqui como é que ficou, então. O nosso confete, está lá o botão, e quando eu clico nele, tá aí, ó. Desde do ponto inicial aqui do sistema, chovendo desde o comecinho dele, e não somente aqui na minha página, que é a WebPanel Confete. Beleza, mas e agora? Como é que eu faço para parar? O usuário, veja que como eu coloquei uma coisa por cima, todo o meu sistema, o usuário pode clicar aqui que não vai obedecer, claro, porque existe uma camada por cima disso aqui. Então agora a gente vai implementar como é que eu resolvo isso para parar, né? Como é que eu faço para esse confete parar? Nós vamos criar um listener aqui. Bem, o nosso evento listener vai ser um evento de clique, onde eu vou dar o comando para parar de cair o confete, ou seja, esse clear aqui, e não adianta só fazer parar de cair o confete. Lembra que a gente colocou uma camada por cima, então o usuário ainda não vai conseguir clicar de volta no sistema dele. É por isso que a gente vai destruir esse canvas nesse evento de listener. Vamos salvar o cara aqui, vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Dá um Ctrl F5 aqui. Quando eu clico aqui, começa a cair os meus confetes. Veja que o meu cursor ele não é mais pointer aqui quando eu passo no menu, ou seja, embora esteja vendo as coisas por trás, eu não consigo clicar nelas. Eu estou com o canvas acima de tudo. E aí, quando eu clico no canvas, ele dispara aquele evento listener aqui que a gente criou. Eu limpei e destruí, e o usuário vai poder, então, de novo clicar no sistema dele, ou seja, volta tudo como era antes. Então tá aí, gurizada, essa implementação aí é a homenagem aos reis do confete prateado ali da Avenida Padre Cacique do Praia de Belas. Até a próxima, tchau.